Boa noite a todos. Eu irei iniciar com as leituras do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. O mundo, Jesus e tu. O mundo muitas vezes te chamará ao revide. Jesus, porém, te convida à tolerância. O mundo muitas vezes te induzirá ao orgulho. Jesus, porém, te chama à humildade. O mundo muitas vezes te insuflará o ego. Jesus, porém, te conclama a caridade. O mundo muitas vezes te levará à guerra. Jesus, porém, te incentiva a paz. O mundo muitas vezes te arrastará ao ódio. Jesus, porém, te impulsiona para o amor. Ainda hoje é possível ouças os apelos da insensatez e da ignorância que graçam no mundo. O Cristo que há em ti, porém, continua falando ao teu espírito, não para que te isoles do mundo ou desprezes a convivência com os teus semelhantes, mas para que tu, ouvindo a razão e do amor, abençoes o mundo e teus semelhantes, oferecendo a todos mais paz e fraternidade, agora e sempre. E quando? Quando o peso dos problemas terrenos te parecer insuportável, quando as nuvens de contrariedade surgirem indevassáveis, quando a enfermidade física aparecer ameaçadora, quando tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza de que o Pai é a eterna e infalível fonte de todo o bem. A vida na terra pode ser salpicada de dores, Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinalada pelas sombras, Deus, porém, é luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades, Deus, porém, é a fonte de força moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue assim, confiando e agindo no bem, na certeza de que o teu porvir principia nas ações que adotares agora, e que o porvir junto a Deus representará sempre a garantia de vitória espiritual e realização da verdadeira felicidade. Uma boa palestra a todos. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados. Os irmãos que estão chegando a primeira vez nesta casa, sintam-se abraçados por todos os trabalhadores, tanto espirituais como os trabalhadores do Centro Espírita Caminho de Luz. Também sejam muito bem-vindos, irmãos que nos acompanham pelas redes sociais,
aonde estiverem, que possam também sentir esta boa vibração de luz. A oração que a gente vai fazer segue no mesmo sentido da leitura. A leitura inicial que precede a exposição era para que nós consigamos fazer um relaxamento, para que a espiritualidade esteja junto de nós. E a prece serve para que nós possamos também nos ligar à espiritualidade. Então convidamos a todos para que neste momento de muita luz possamos fazer a nossa prece íntima. Quem tiver, não é necessário, mas quem quiser fechar os seus olhos, para que possamos entrar em sintonia com o mundo maior, que possamos acerenar o nosso coração, a nossa mente, fazendo uma respiração bem profunda e elevar-nos em pensamento, em coração a Deus e a Jesus, agradecendo por esta oportunidade, por este banquete de luz que aqui viemos buscar, para que o Mestre Jesus possa estar junto de nós neste momento. Imaginamos este que é o nosso modelo e guia, o nosso irmão maior, estar bem à nossa frente, ao nosso lado, com aqueles olhos meigos e serenos, nos convidando a participar do seu banquete. Que possamos assim, com o coração cheio de alegria, cheio de amor, rogar a este amigo maior a permissão para que possamos iniciar a exposição da noite com muita paz, com muita luz, e que o próprio Cristo esteja nos intuindo neste momento. Queremos também pedir para que Jesus e os bons amigos espirituais, o mentor espiritual desta casa, o irmão Francisco de Assis, possam abençoar a nossa expositora, que trará para nós hoje a sua palavra, Carla Marcelino, do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, que ela possa ter muita luz na sua exposição e que nós possamos ter os olhos de ver bem abertos e os ouvidos de ouvir também da mesma maneira para escutar as palavras do Cristo. Que assim seja. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Solidão. Solidão é o tema de hoje. Solidão, lugar de passagem, caminho de transformação. Lugar de passagem. Não é para ficar, só para passar. O tema que nós vamos explorar nessa noite é comum a todos nós, né? Afinal, quem aqui nunca se sentiu sozinho, mesmo no meio de uma multidão? Existe, porém, muitas formas de pensar a solidão, não como um lugar permanente, mas como um caminho de passagem. Então nós vamos falar de solidão por partes. E a parte 1 é: o amor precisa de caminho. A gente carrega uma ideia muito comum de que basta amar para ser amado, para que o outro sinta esse amor. E quando o outro não sente, o que a gente pensa? Eu não amei o suficiente, eu acho que eu não mereço esse amor, né? Meu amor não era grande o bastante, não era forte. Na verdade não é isso, muitas vezes é que só querer amar não basta. O amor, para se manifestar, ele precisa alcançar o coração do outro, precisa de condições. Para entender um pouquinho isso, vamos pensar no sol. O sol existe, mas para que ele entre e ilumine a nossa casa, o que a gente precisa fazer? Abrir a janela. Agora no inverno, quem não gosta, né, de colocar uma cobertinha no sol para ficar quentinho? Aprendi isso com a minha mãe.
Mas se a gente não abre a janela, não coloca a coberta no sol, a coberta não aquece e o sol não ilumina. Então amar também é cuidar dessa porta aberta, desse caminho aberto. É cuidar desse caminho por onde o amor passa. Não, o sol, só pelo fato dele existir, não vai aquecer a nossa casa se a gente não abrir a janela. Não vai aquecer a coberta se a gente não abrir a janela e colocar a coberta no sol. O amor, pelo fato dele existir, ele não vai acontecer se a gente também não expõe ele à nossa vida. Então, por onde ele entra, por onde ele transita na nossa vida, é importante observar, para que ele possa de fato iluminar e aquecer as nossas relações. A relação primeiro lá dentro de casa, depois no trabalho, e assim vai se desdobrando nas outras relações sociais. Parte 2. Acesso bloqueado. O que significa isso? Nessa busca de conexão com o amor, falando de solidão, muitas vezes nós sentimos o quê? Uma escassez afetiva. Ou seja, a gente acha que não é amado, né? A gente não consegue se conectar com o amor. Muitas vezes a gente ama alguém, mas esse alguém não consegue sentir o nosso amor, ou ainda não corresponde o nosso amor, né? E isso dói mais ainda quando a gente fala de uma relação de pais e filhos. Ai, mas eu faço tanto pelo meu filho, faço tanto pela minha filha, é um ingrato, nunca corresponde. Ou então a minha mãe, né? Faço tudo pelos meus pais, pela minha mãe, nunca é suficiente. Mas não é do amor que a gente tem que duvidar. Então, se tudo emerge de Deus, desse fluido cósmico universal, né? E se nós estamos imersos em Deus, porque Deus não é uma criatura, Deus está em todo lugar, como o ar que a gente respira, nós vivemos mergulhados nesse amor de Deus. Então a pergunta não deve ser: será que existe amor? Porque existe, né? A pergunta é: quais as condições que permitem que esse amor seja sentido? Eu tenho que perguntar quais são as condições que permitem que esse amor seja sentido. Como é que eu desbloqueio a passagem desse amor? Eu me conheço? Eu busco me conhecer? Eu conheço o outro que convive comigo? É importante conviver? A gente vai ver isso, né? E a gente vai ver o que diz a questão 938 do Livro dos Espíritos. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Kardec pergunta, né? E os espíritos respondem: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que pratica. Ele sabe que, se não o reconhecerem nessa vida, na outra o farão, e o ingrato então sentirá remorso e vergonha. Então, o que isso quer dizer? Será que a gente, né, por tanta decepção que passou, não pode endurecer o coração e talvez deixar de amar? Uma pessoa que se decepcionou uma vida inteira, significa que é uma pessoa de coração duro, uma pessoa fria? Isso acontece com todo mundo? É um padrão? Tem que ser assim? E aí os espíritos respondem: não tem que ser assim, depende, né? Por quê? Porque a gente dá o que tem. Se o outro não devolve, é problema do outro, mas cada um dá o que tem. E o que eu tenho para dar? Essa deveria ser a nossa preocupação. E muitas vezes a nossa preocupação está em receber e não dar esse amor. E ainda tem uma outra perguntinha que se desdobra dessa, que é assim: esse pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Então quer dizer que, será que para a gente não se decepcionar, não é melhor de uma vez a gente ser menos sensível, sentir menos, ser mais frio, né? Banalizar um pouco a dor, ser mais neutro? E aí os espíritos respondem: se ele preferir a felicidade do egoísta.
uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos, e aqui amigos a gente pode colocar todo mundo, até a família aqui dentro, que o abandonam, não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais. Não vos aflijais por isso. É o meio de vos elevardes sobre ele. Como é que nós podemos ser superior a uma pessoa que nos decepciona? Não devolvendo o troco. Fazendo exatamente aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Então, nesse conjunto de perguntas, em comentário, porque o Allan Kardec comenta essa pergunta, porque ela é muito polêmica. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Porém, como está claro nas questões, as condições para essa dádiva são: primeiro, abertura do coração. Tem que ter disponibilidade interior, tem que querer amar. É preciso querer sentir. Ai, mas vai doer. Dói, mas também é bom. É mais bom do que dói. Mas a gente se preocupa mais nisso, né? Em se preservar, em não querer doer. Faz parte do processo do amor. Segundo, sensibilidade preservada. Não endurecer diante da dor. Ah, mas já me machucaram tanto, então é melhor eu nem me relacionar com mais ninguém, porque eu já sei que já vão me machucar novamente. Sentir dor não é fraqueza. 3. Desapego das expectativas. Essa é para nós mães. Amar sem exigir retorno. Porque quem diz que mãe ama incondicionalmente não conhece mãe, porque a mãe sempre bota uma condiçãozinha para o filho, sim. A gente sempre quer alguma coisa de volta. Eu acho que o único que nos ama incondicionalmente é Deus. Porque nas nossas relações com pais, com filhos, com colegas de trabalho, quando a gente entra num relacionamento de amor, seja esse um amor fraterno de irmão, seja um amor conjugal, a gente sempre espera algo em troca. E são essas expectativas que muitas vezes nos machucam, porque a gente não faz um combinado, a gente cria na nossa cabeça alguma coisa que a gente quer receber, mas aí a gente não recebe e se decepciona, né? Então, é importante entender que amar não é negociar, né? 4. Discernimento afetivo. Reconhecer quem pode corresponder ao meu amor. Às vezes eu coloco muita expectativa e crio muita esperança em cima de alguém que não está preparado para tudo aquilo ainda. Tem que entender que o outro também tem a sua debilidade, né? 5. Elevação espiritual. Lamentai, mas não vos aflijais. O que significa isso? Reconheça a dor, mas não se aprenda a ela. E principalmente não queira vingança contra aquele que te decepcionou. Como é difícil, porque a gente sempre quer dar um troquinho. 6. Humildade para amar e receber amor. Que difícil que é permitir a gente ser cuidado. Parece que a gente é sempre o provedor, a gente nunca quer admitir que precisa de ajuda, que precisa ser cuidado, né? E o 7, conexão com Deus, né? Porque Deus curte e compartilha o amor que Ele tem para nos dar. Então eu fiz uma brincadeira aqui, mas é muito verdade, né? A nossa conexão com Deus, ela é tão instantânea e a gente não se dá conta disso. Então, se o amor é da natureza humana, mas ele só é sentido quando o caminho está livre, o que a gente precisa entender? É preciso estar livre do orgulho para entender esse amor, livre do medo de se relacionar, do medo de se decepcionar, do medo de não sentir que vai ser amado. Chico Xavier dizia: ama, 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 não importa se tu vai receber de volta, não. Daqui a pouco tu sente essa onda gigante voltando no teu coração, mas ama de verdade.
livre da dureza de coração, né? Daquela casca que a gente vai criando porque a gente já se decepcionou tanto, e livre das expectativas. As expectativas aprisionam a gente numa figura que a gente faz do outro, né? E o pobre do outro é igual a gente, cheio de defeito. Então, seguindo aqui na nossa reflexão, a parte 3 dessa questão da solidão, né? Saber florescer onde se é plantado. Porque às vezes eu não estou no lugar onde eu queria estar. E aí? O que eu faço com isso? Tenho que aprender a florescer onde eu fui plantado por Deus. Né? Para entender melhor essa relação entre solidão e amor, pensemos numa árvore. Ela pode ter sol, nutriente, água, mas se a raiz dessa árvore não estiver bem plantada, se a raiz dessa árvore não estiver bem conectada com o solo, ela até pode ficar ali, mas ela não vai dar fruto. Conosco é igual. Para sentir o amor e para que o outro nos sinta e para que a gente não desenvolva um processo de solidão, é preciso estar no nosso lugar. E aí vem a pergunta difícil, né? O que significa estar no nosso lugar? Cada um está no seu lugar? Eu tenho um lugar no mundo? Qual é o meu lugar no mundo? Qual é o meu lugar na minha família? Qual é o meu lugar no meu trabalho? Qual é o meu lugar nessa vida, nessa reencarnação, nessa oportunidade de estar vivo aqui e agora? Às vezes eu fico tão preocupado fazendo planos com o futuro que eu não tenho preocupação do momento presente, não estou lidando com esse momento presente, mas é o aqui e agora que a gente tem controle, o resto a gente não controla, é só o aqui e agora, né? E essas perguntas, elas têm uma resposta, e essa resposta se chama pertencimento. Pertencimento, né? Sem pertencimento não tem alimento emocional, não tem nutrição emocional. Que a gente come todo dia para alimentar o nosso corpo, 3, 4, às vezes 5, até 6 vezes por dia. E quantas vezes a gente reza, quantas vezes a gente se conecta com Deus, quantas vezes a gente perdoa quem tem que perdoar, quantas vezes a gente faz reflexão sobre a nossa mudança interior. Esse também é o alimento espiritual, né? A gente deveria alimentar o corpo e o espírito. Muitas vezes, por causa da correria, a gente só come para o corpo e esquece de alimentar o espírito, mas esse é o alimento, né? E às vezes a gente sente assim, eu não tenho nada a ver com esse lugar, meu Deus, eu nasci numa família que não tem nada a ver comigo, ninguém se parece lá em casa, é uma abrigaçada, é um diferente do outro, nem parece que foi criado pela mesma mãe, né? Por que é todo mundo assim tão diferente? Será que aquele ali é o meu lugar ou eu vou encontrar o meu lugar no mundo? E Deus dá a oportunidade para a gente construir o nosso lugar no mundo, né? Que coisa mais linda isso. Esse pertencimento, muitas vezes, ele precisa ser reconstruído. E a gente reconstrói a família, reconstrói a relação, né? E aí, quando o espírito reencarna, ele chega cheio de sonho. Porque a gente não reencarna quando quer, mas quando pode, né? E junto vem a esperança, vem o medo, né? O medo de errar de novo, de repetir as escolhas, de não conseguir amar, aquele que nos feriu e agora vem conviver comigo como um filho, como um esposo, como um pai, e que graças à bênção do esquecimento, ele fica ali pertinho da gente e a gente aprende a amar ele. Mas os espíritos também nos dizem muitas vezes que nós temos mais medo de encarnar do que de desencarnar, porque a gente sabe dessa responsabilidade. Só que a gente veio aqui com um único compromisso: aprender a amar. É a única razão. O nosso desenvolvimento profissional, a nossa vida profissional, a nossa vida social, tudo isso é instrumento para desenvolver o amor. Eu desenvolvo o amor porque eu tenho uma família, eu desenvolvo o amor porque eu tenho um grupo de pessoas que está no meu trabalho, eu estou vinculada a essas pessoas, eu desenvolvo o amor porque lá na sociedade eu executo algumas atividades, tudo isso é instrumento, né? Eu, no meu caso, professora e gestora, eu não vim para ser professora e gestora, eu vim para amar. Sendo professora e gestora, eu vou utilizando as atividades da minha profissão para amar, né? Então eu não vim para ser mãe, eu vim para amar, e a maternidade me ensinou
formas diferentes de amar, né? Então, esse é o plano A. Nós já passamos por muitos mundos primitivos, estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para uma regeneração. E a nossa regeneração, ela não é pessoal, ela é coletiva, mas ela depende de nós, né? Então, para essa solidão ser lugar de passagem, é preciso fazer a transição. E não é o mundo que vai mudar, são as pessoas que vivem no mundo. E as pessoas mudando, mudam o mundo. Essa é a verdadeira perspectiva da nova era, da transição planetária, né? Dessa grande mudança do orbe. Não são as catástrofes que vão mudar, são as pessoas, as gerações de pessoas, né, que estão chegando. Quem são as pessoas que nós estamos deixando depois que nós partimos aqui, né? E como é que vai ser essa nova geração? Elas vão aprender a amar também? A gente está deixando esse ensinamento? Às vezes a gente fica preocupado se vai passar no vestibular, se vai conseguir o primeiro emprego, mas a gente não coloca lá no nosso checklist: é boa pessoa, não faz mal para ninguém, não maltrata os animais, né? Esses cuidados com o desenvolvimento moral do ser humano também deveria ser uma preocupação nossa. E aí essa transição começa dentro de nós, né? Não é o mundo que vai mudar, são as pessoas e principalmente a forma como elas amam. E aí a gente vai para a parte 4, que é a criança ferida. O que é essa criança ferida? Então tem um fator que afeta profundamente essa questão do pertencimento. Então assim, estamos trabalhando o tema da solidão, lugar de passagem, caminho de transformação. Eu tenho um lugar no mundo, às vezes eu acho que eu não pertenço a esse lugar. E por que eu sinto isso? Tem várias explicações. Às vezes a razão está em vidas passadas, mas às vezes a razão está nesta existência, lá no comecinho dela, na nossa infância, né? Então, por exemplo, dos 0 aos 7 anos, nós somos extremamente vulneráveis. Nós dependemos física, emocionalmente, espiritualmente, dependemos de alguém. Nós não somos como um cavalinho, né? Uma égua, quando pare um cavalinho, ele em questão de minutos já sai trotando e vai comer o matinho dele. Nós não. Nós dependemos pelo menos de 7 anos para aprender a usar o banheiro direito, e com 21 anos talvez a dirigir a vida da gente. E quem tem filho com mais de 21 anos sabe que às vezes nem com 21 vai precisar de mais tempo, né? Então não é tão fácil assim. O ser humano tem essa necessidade porque precisa criar vínculo, e precisa criar vínculo para aprender a amar, né? Então, ali naquele período de 0 a 7 anos é que a gente é moldado. Ali que nós somos amados, reconectados. E justamente nesse período do 0 aos 7 que a gente mais aprende, também é o período que a gente mais se fere. Tem feridas ali escondidas no nosso subconsciente que a gente nem vai lembrar, porque por questão de proteção o nosso inconsciente escondeu. Coisas que a gente passa na nossa infância e que ficam ali guardadinhas, incomodando a gente uma vida inteira, mas a gente não quer mexer ali, né? A gente quer deixar escondidinho. Segundo Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, o conceito da criança ferida é um arquétipo, é um padrão emocional, né? Que a maioria de nós aqui carrega pela vida, até o dia que a gente decide fazer terapia, cuidar delas. Às vezes a terapia pode ser com um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um terapeuta. Muitas vezes no centro espírita a gente vem conversar no atendimento fraterno, que já ajuda bastante. E às vezes precisa de todos eles juntos, porque o problema é muito grande e precisa cuidar de todos os lados, né? Mas no livro Plenitude, a Joana, ela mostra 3 tipos de sofrimentos que a gente carrega na vida e que às vezes vem lá da nossa criança ferida. Sofrimento da dor, quando a gente sofre pela dor que a gente vive. Então, por exemplo, eu estou com um machucado na perna. Eu estou sofrendo
pela dor do machucado. Então eu estou sofrendo pelo sofrimento do sofrimento. Eu tenho um problema que está me gerando uma dor e eu estou sofrendo por aquela dor, né? Não basta a dor, eu ainda tenho que sofrer por ela. O sofrimento da impermanência, quando a gente sofre porque tudo muda. Ai, como era bom a minha época. Bom era antes, que agora muda, né? Agora com essas coisas de internet, bom era quando era na televisão. Ai, bom quando eu era criança. Ai, por que filho cresce? Né? Por que muda? A gente sofre por causa das mudanças, porque a gente não tem controle sobre as coisas vão mudando e a gente sofre por causa disso. E o sofrimento por condicionamento, o que é isso? É quando a gente sofre pelos traumas da infância. Por que condicionamento? Porque eu fui condicionada a sofrer por aquilo. Eu não sou mais criança, eu já passei da minha infância, mas eu ainda trago aquele sofrimento, porque eu fui condicionada a guardar aquilo dentro do meu coração, né? E aí a gente vai ficando o quê? Isolado, vai endurecendo o coração, vai criando uma casquinha e vai criando defesa. E quais são essas defesas? Defesas da alma. Para proteger tudo isso, nosso consciente e inconsciente, eles trabalham arduamente para criar defesas. E essas defesas aparecem como três atividades, né? Primeiro, timidez. Segundo, agressividade. Terceiro, submissão. Então, segundo a psicoterapeuta, palestrante espírita Ana Maria Camasmi, que inspirou essa palestra, ela é uma excelente pessoa espírita e também uma grande profissional dessa área, ela fala que essas defesas não são características da personalidade, elas são expressão emocional que geram 3 movimentos: a retração, a rebeldia e a vitimização. Então, eu sou tímido, eu me defendo; eu sou tímido, eu me retraio; eu sou agressivo, eu me rebelo; eu sou submisso, eu me vitimizo. E são alimentos para a solidão. Aí às vezes eu estou sozinho, não sei porquê, mas é porque eu sou agressivo, ou porque eu sou muito tímido, ou porque eu sou submisso, sou muito retraído, não sei dar minha opinião, não tenho coragem para isso, porque eu precisei criar essa defesa para me proteger, né? Então olha só como esses temas, o tema da solidão parece uma coisa tão simples, mas a gente vai cavocando ali e a gente vai encontrando coisas tão importantes para falar, né? Então a gente se afasta para não sofrer, e ao fazer isso a gente também se afasta do amor. E aí, indo para a nossa parte final da palestra, a gente vai falar da experiência de Jean Oury. Vocês conhecem Jean Oury? Vamos entender um pouquinho melhor essa relação. Eu vou trazer uma história real que aconteceu na França pós Segunda Guerra Mundial. Não sei se alguém aqui conviveu com alguém da guerra, né? Ou se estudou, conhece como é que são os mecanismos da guerra, mas procurando essa informação, né? Eu li muito sobre isso, e um país demora muitos anos para se recuperar depois de uma guerra. Não é que termina a guerra e se recupera já no ano seguinte. E tudo é afetado, né? Então, principalmente hospitais, e principalmente hospitais psiquiátricos. Então essa história aconteceu na França, pós Segunda Guerra Mundial, num hospital psiquiátrico, né? Milhares de pessoas foram esquecidas. Imagina, gente, pessoas que foram esquecidas porque os familiares morreram, né? Pessoas que acabaram falecendo não pela doença, mas por causa do abandono, né? Pela ausência de cuidado. Nesse cenário surge esse senhor, que é o Jean Oury. Ele é um psiquiatra, psicanalista francês, né? E aí ele funda lá no interior da França uma clínica chamada Laborde. E aí essa clínica dele, depois da Segunda Guerra, o que aconteceu? Ele ficou sozinho com os pacientes dele, porque os funcionários, eles também entraram em crise, muita gente teve que ir embora, muita gente não aceitou o baixo salário, nem trabalhar de graça, teve que migrar para procurar outros trabalhos, mas ele era muito devoto do trabalho dele, ele se recusou a abandonar os pacientes. E aí o que ele fez, gente? Ele fez uma coisa que depois impactou o mecanismo da psiquiatria no mundo.
Como ele não quis abandonar os pacientes dele e ele ficou sozinho no hospital psiquiátrico só com pacientes, ele fez o seguinte, ele fez uma peneira. Ele convidou aqueles que estavam menos pior, estavam um pouquinho, ainda não estavam recuperados, mas estavam um pouquinho melhor que os outros que estavam mais graves, e montou 3 grupos com eles, de acordo com as características de cada um. Um grupo que poderia ajudar na limpeza do hospital, um grupo que poderia ajudar a dar comida para os pacientes e preparar comida, e um grupo que poderia ajudar a dar o remédio, a medicação. E 2 vezes por dia ele se juntava com esses grupos para ir analisando o trabalho, né? Porque ele sabia que estava na mão de pacientes, que era uma experiência, e ele era muito cuidadoso. Até que a situação se normalizasse, ele ia fazer assim. E foi muito interessante o que aconteceu, né? A experiência revelou que o que depois influenciou a humanização da psiquiatria no mundo, né? A troca de cuidados, né? Troca de cuidados. Por quê? Né? Porque quem recebia cuidado melhorava, mas quem oferecia cuidado também. Então aquele que estava um pouquinho melhor ficou muito melhor, e aquele que estava mal continuou sendo cuidado, né? Quem ama cuida, quem ama cuida, né? Naquela relação de amor, todos eles, pacientes, cuidadores, se reorganizaram e se encontraram num propósito. E aí a gente vai à última parte da reflexão de hoje, que é a lei da sociedade. Então essa vivência lá na clínica Laborde dialoga profundamente com aquilo que a gente encontra no Livro dos Espíritos, na chamada lei da sociedade. O ser humano não foi feito para o isolamento. Ninguém é feito para viver sozinho, né? E o ser humano se desenvolve na convivência. O que significa isso? Tem virtude que não nasce no vazio. Como é que eu vou testar minha paciência se ninguém me irrita? Como é que eu vou testar a minha resiliência se eu não tenho um problema? Então, a paciência precisa do outro. O perdão exige o outro. O amor só existe na relação com o outro. O outro não é uma companhia, o outro é instrumento de crescimento. O outro, e o outro que eu digo, pensem naquele que hoje é um motivo de incomodação no coração de vocês, né? Que eu também estou pensando. O outro, ele revela quem a gente é. O outro, ele desafia quem a gente é, desafia as nossas qualidades, né? O outro provoca a gente, e por isso mesmo o outro educa, porque a gente vai se polindo, vai se reconstruindo. Então a experiência do Jean Oury, ele nos leva a uma compreensão mais ampla da vida. Olha só o que Jesus faz com a gente, Deus. Ele não espera a gente melhorar para cuidar do outro. Deus diz assim, ó, primeiro começa, meu filho, depois tu melhora. Primeiro começa, vai assim mesmo. Ah, mas eu não estou 100%, será que eu dou conta? Dá conta, depois tu melhora. Vai fazendo. É que nem a experiência do Jean Oury. Deus pega um grupo que não está 100% para cuidar de outro que está um pouquinho pior. Assim é a dinâmica da nossa vida. E por isso está todo mundo sofrendo um pouquinho. Está todo mundo um pouquinho sozinho de vez em quando. E por isso a gente precisa falar sobre isso e curar as nossas dores, para a gente poder crescer espiritualmente. Tanto nós como pessoas, quanto com a nossa família, né? O próprio Francisco nos disse, porque nesse movimento, ao acolher nós somos acolhidos, ao compreender nós somos compreendidos, ao ajudar nos transformamos. O próprio Francisco nos disse, repito, Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna.
E para finalizar, é importante destacar aqui que a solidão existe. Solidão também é boa, é muito bom a gente se recolher, ter o nosso momento, né? Fazer reflexões sozinhos, mas ela não deve ser destino. É na convivência que a transformação se concretiza. Solução, para ela ser um lugar de passagem, a gente precisa o quê, né? Tirar a armadura, muitas vezes trazidas nas nossas más inclinações. Soltar as defesas. Essa defesa que a gente trouxe lá da nossa criança ferida. Eu vou primeiro atacar, que é para ninguém me machucar. Né? Eu estou sempre na defensiva, mas aí eu não sinto o amor que eu posso receber. Né? E também conviver com cuidado, porque o amor é como água de cachoeira. Cuida da tua família, cuida da relação no teu trabalho, cuida. Às vezes é uma coisa tão pequenininha que a gente pode fazer para cuidar, nem precisa tanto da gente, basta a gente observar, né? E aí essa água de cachoeira, ela precisa fluir, e aí a gente precisa tirar o quê? As pedras do caminho. E às vezes a gente é a pedra do caminho que não está se enxergando, né? Então, para terminar, né, que Deus nos abençoe e ampare, principalmente nos nossos dias de solidão, que nós possamos realmente estar conectados com esse amor de Deus, entender que tudo é passageiro nessa vida, que nós temos sim os nossos traumas de infância, as nossas vidas passadas, a nossa história, mas que nós somos sim uma luz no mundo. Nós temos um lugar especial nesse mundo. Independente do lugar onde estou, sempre vai ter alguém olhando para mim como se eu fosse uma referência. Às vezes a gente está olhando para alguém como uma referência, mas não se dá conta de que sempre tem alguém olhando para mim. Eu sou a referência de alguém, né? É assim que eu tenho que pensar. Então, gente, que a gente possa construir permanentemente o nosso pertencimento. Não deu certo de um lado, reconstrói do outro. A gente tem essa capacidade de reconstrução, né? Nos nossos lares, que a gente possa viver aí plenamente o amor que por Deus nos foi destinado. Que a solidão seja apenas um lugar de passagem e um caminho de transformação. Que assim seja. Então vamos encerrar a exposição dessa noite, primeiramente agradecendo a Deus e a Jesus e a nossa expositora, Carla. Muito obrigado por essas palavras, por essa bênção, por esta bela exposição, por este banquete de luz. E é tão bom, né? A gente brinca muito com as redes sociais e saber que Deus, né? Nos curte e compartilha. Que bom, né? Quando a gente faz um certinho ou um coraçãozinho lá, Deus está à frente disso tudo. Muito legal. Legal a gente saber que a solidão, né, realmente tem todo esse trabalho aí por trás. Que é muito interessante nós estarmos aqui entendendo o porquê, o motivo. Não estamos só. E o motivo maior de estarmos aqui realmente, como comentou a nossa expositora, é amar. Então que possamos nesse momento agradecer ao alto, a Deus, a Jesus. E ela também citou o nosso irmão Francisco de Assis, que é o mentor desta casa, este grande irmão que tem um conhecimento e com certeza também foi curtido por Deus e compartilhado com todos nós. Muito obrigado a Jesus, nosso modelo e guia, por este maravilhoso momento, por esta busca do conhecimento e o saber que estamos aqui para amar, que temos uma família, que temos um desafio. E o grande e maior desafio é conosco mesmo. Que possamos estar sempre unidos no pensamento de prece, de oração, buscando a reflexão nos momentos de solidão,
para saber que Deus, Jesus, está sempre junto de nós. Com este pensamento de energia positiva, de coragem, de amor, nós pedimos a permissão da espiritualidade amiga, de Deus e de Jesus, para encerrarmos a exposição da noite dizendo: muita paz a todos, e que assim seja.